Galera, bom dia. Vamos iniciar o quarto e último dia da Sincomp. Então, a primeira palestra é de Antônio Terceiro. Eu queria agradecer por ter aceitado o convite. Obrigado. E ele vai falar sobre aprenda a programar em 15 anos. Então, é um tema um pouco diferente, então vai ser curioso ver o que ele quer falar. E obrigado e tenha uma boa palestra. Oi, gente, bom dia. Eu queria agradecer o convite. É a primeira vez que eu faço essa palestra. Então, aproveitar que está gravando, então eu vim fazer uma coisa que eu nunca fiz antes. Aí, né, aumenta bem a possibilidade de fazer besteira. E primeira vergonha é admitir que tenho 15 anos que eu trabalho com computação, programação. Na verdade tem mais, mas eu quis arredondar para não ficar tão feio. E aí a ideia aqui é a gente discutir, vou falar um pouco de como eu comecei a programar e como o que aconteceu até hoje, e tentar mostrar, na minha opinião, coisas que ajudam a formar um bom desenvolvedor. Certo? Um pouco sobre mim. Eu sou doutor em Ciência da Computação pela UFBA, né? Eu entrei na primeira turma do doutorado aqui. Doutorado institucional, na verdade, mas na prática eu sempre entrei só na UFBA, então para mim eu sou da UFBA. Na área de engenharia de software, né? Então eu trabalhei com engenharia de software experimental e o meu trabalho era entender que tipo de coisas influencia, que tipo de coisa influencia no meu processo de desenvolvimento, né? O que faz alguns programas serem bons, outros não, e que tipo de coisas por parte dos desenvolvedores contribui com isso. Eu também sou desenvolvedor de software livre há muito tempo, então eu sou fundador da Colibri, né? Eu sou sócio fundador da Colibri, que é criadora do Nosfero. Eu vou até falar um pouco mais sobre esses projetos mais na frente. Também analiso um aplicativo de análise de código-fonte que eu desenvolvi durante o meu trabalho de doutorado. E Debian, eu espero que vocês já tenham ouvido falar. Eu acho que tem uma operação universal, eu também sou desenvolvedor do Debian. Assim, na minha opinião, é o software mais divertido de trabalhar. Eu também sou engenheiro de software na Linaro, que é um consórcio de empresas fabricantes de dispositivos embarcados normalmente, que tem o objetivo de otimizar o Linux e software livres relacionados, compiladores, bibliotecas básicas, essas coisas, para a arquitetura ARM, que são os tipos de processador, né, que esses computadores que a gente leva no bolso hoje, todos eles são ARM praticamente. E aí a Linaro tem o objetivo de fazer com que o Linux seja tão bem suportado nesse tipo de computadores como é na plataforma Intel, que são as coisas que a gente usa normalmente, desktop, laptop, essas coisas. Tá? Então, quando eu fui fazer a conta, na verdade tem 17 anos que eu programo, mas e aí eu já tive experiência com várias linguagens de programação. Eu queria falar para vocês um pouco sobre cada uma. Primeira coisa que eu comecei a fazer, tô pensando nesse negócio. A primeira coisa que me deu vontade de fazer foi descobrir como é que funcionavam os programas, certo? Então, dos primórdios, aí, quando você instalava um programa no seu computador, você precisava editar os arquivos de inicialização do sistema para incluir variáveis de ambiente, coisas do tipo. Então, quase sempre você precisava fazer edit autoexec.bat. Isso era Windows já, mas era DOS na prática. Às vezes edit config.sys, não sei o que lá, e esse edit eu descobri em algum ponto que eu podia fazer edit qualquer coisa. E aí quando eu fazia edit alguma coisa .exe, vinha um bocado de porcariazinha que não dava para entender, e aí eu fiquei meio frustrado. E aí eu descobri que quando o programa, em vez de ser .exe, era .bat, eu podia editar ele e ver o que estava acontecendo. E aí eu descobri que os .bat era simplesmente uma lista de comandos do DOS que você fazia e você conseguia fazer coisas acontecerem, tá? Então a primeira coisa que eu fiz foi fazer um menu para abrir os meus jogos, para não ter que ficar entrando em cada diretório e rodando o jogo na mão. Fazer um menu para poder abrir os joguinhos. É claro que
tudo isso era hardcoded, certo? Então se eu incluir um novo jogo, eu tinha que editar o programa, adicionar uma nova linha e tal. Então não era muito esperto, mas foi o que me... Então a precariedade da instalação de programas antigos foi o que fez eu me interessar por programação. Então, se os sistemas antigos fossem tão mal feitos, talvez hoje eu não fosse programador. E aí depois eu descobri que dava para fazer coisas um pouco menos brutais. E aí eu descobri que tinha um ambiente de programação basic, chamava QBasic, e abria um editorzinho que parecia o Edit, que eu estava acostumado, e você dava um botão e o programa rodava. E Basic era fantástico. Eu achava GoTo o máximo, né? Basic, a estrutura de controle básica é GoTo, e você tem que, pelo menos essa versão, você tinha que colocar um número antes de cada linha para você poder fazer o GoTo. Então você fazia, a primeira linha era 10, print em qualquer coisa, aí depois você botava 20 e GoTo 10, para fazer um loop infinito. E aí, depois eu descobri que o negócio sério mesmo era Pascal, certo? E aí, na época era Turbo Pascal, que você era coisa bem mais elaborada do que Basic, mas ainda assim eu fazia coisas divertidas, né? Nessa época tinha tutoriais na internet, isso aí era 97 mais ou menos, então você já conseguia achar coisas na internet. E aí eu descobri como é que fazia para trocar o modo de vídeo. Aí tinha umas linhazinhas de assembly que você mandava, que trocava o modo de vídeo para desenhar coisas gráficas. Aí eu comecei a fazer programa de plotar função. Obviamente era hardcoded também, então se eu queria plotar uma função diferente, eu tinha que alterar o programa e compilar de novo. E aí, muito legal. Dava para mostrar para professores de matemática e física e eles achavam ótimo. Aí nessa época, eu entrei na faculdade e eu descobri que a primeira coisa que você aprendia na faculdade era Pascal. E aí eu achei o máximo. Aí só que eu cheguei no primeiro dia de aula, o professor ali, a gente estava na sala, lá, recepção aos calouros, o professor ali falou, quem aí já programa? Aí eu me achei o máximo, levantei a mão. Ela falou, nada disso importa. Tudo que vocês vão aprender aqui é muito mais importante do que saber programar. E aí, sabe o desenho animado quando você vai diminuindo? Foi aquele dia. E aí, bom. E aí, como eu já tinha uma certa experiência com Pascal, me ajudou a conseguir meu primeiro estágio trabalhando com Delphi. Delphi ainda existe? Quem sabe o que é Delphi? Levanta a mão. Quem sabe o que é, mas nunca viu? E Delphi era assim, era interessante, mas acho que nessa época a comunidade de desenvolvimento ela não era madura o suficiente. E como Delphi era muito fácil de fazer telas, então você arrastava coisas, clicava e você clicava no botão e já começava a escrever ali o que aconteceu quando clicava naquele botão. Os programas eram um macarrão, porque não tinha encapsulamento. A pessoa clicava no botão, metia o código ali e os projetos que eu trabalhei nisso, eu era estagiário, então não tinha culpa, né? Obviamente eu fazia como me diziam para fazer, e os programas que a gente fazia com isso aí eram horrorosos. Assim, depois eu entendi que daria para fazer programas massas, só que a galera não tinha, não sabia como encapsular as coisas de uma forma certa, de forma que a interface fosse trivial e não precisasse misturar a lógica da interface. Então, a validação ficava no código do botão salvar e coisas absurdas desse tipo. E aí, já na faculdade, eu comecei a aprender C, né, na disciplina. E aí foi a primeira linguagem de programação que você pode, na prática, usar para alguma coisa útil no mundo. Então, por exemplo, hoje eu acho que as faculdades deviam começar ensinando C e não Pascal, porque Pascal é completamente inútil. Mas, enfim. Depois veio C++, orientação a objetos, isso aí foi uma revolução, foi muito legal. Os conceitos de você conseguir representar os objetos com comportamento associado juntos, né, no mesmo lugar, foi muito interessante e eu aprendi muito com isso. Aí eu cheguei no fundo do poço.
eu comecei num outro estágio, trabalhando com Java, e tudo parecia fazer sentido, né? Só que eu não entendia isso na época, mas era tudo muito burocrático e fazer qualquer coisa dava muito trabalho. E aí o tempo passou, eu fiquei nessa onda de Java C++, Java C++. Aí eu fui pro mestrado, daí eu comecei a mexer com uma linguagem chamada Haskell, que é uma linguagem de programação funcional, uma linguagem fantástica, né? Você escreve o quicksort em uma linha de código, e normalmente em Haskell, quando você consegue compilar o programa, quase sempre ele funciona de primeira, porque a checagem de tipos, a checagem de tudo é tão estrita que se você conseguir fazer o programa compilar, praticamente ele já vai funcionar. E assim, muito legal. E aí, mais ou menos nessa mesma época também, eu comecei a trabalhar com Perl. A gente usava, na época era Tweak, né, no DCC. Eu fazia parte do Graco, quer dizer, não era Graco, né, era coisa que na época fazia o que o Graco fazia. E aí a gente usava o Tweak bastante, e eu comecei a me interessar em escrever plugins. E aí o Tweak era feito em Perl e tal, e aí eu comecei a mexer com Perl. Perl é uma linguagem muito legal, mas também é uma linguagem que é muito fácil escrever código que ninguém consegue ler. Então, ela é bem poderosa, tem bastante bibliotecas, a comunidade é muito legal, mas grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, se você não tiver cuidado, é bem fácil de fazer um programa que ninguém consegue ler. E aí, nessa época também eu comecei a mexer com PHP. Não foi muito divertido, mas não, acho que o PHP em si não é um problema. O problema é a maioria dos problemas feitos em PHP. Na época tinha vários problemas que hoje provavelmente já estão resolvidos. E nessa época eu meio que foi o que me iniciou no desenvolvimento web, né? Então, assim, o que é legal do PHP é que é muito simples fazer uma aplicação web. Você simplesmente coloca um arquivo lá, .php, acessa pelo browser e está funcionando. E por um tempo isso foi bom. E aí também, uma outra linguagem que eu aprendi a gostar é Shell, né, que nunca escreva nada sério em Shell, mas saiba, porque é útil para fazer script de inicialização, é útil para fazer script de automação em geral, mas obviamente você não quer escrever uma aplicação toda em Shell, a não ser em casos muito específicos, funciona, mas normalmente, sempre que você quiser fazer alguma coisa um pouco mais complicada, vai ter problema de desempenho, por conta de como funciona. Mas é muito legal e dá para fazer muitas coisas interessantes de automação, de ambiente de desenvolvimento e tudo mais. E aí eu conheci a Luz, eu comecei a desenvolver Ruby. O David Hanson, que é o cara que criou o Rails, na época que ele fez, não sei se vocês já viram aquele vídeo de Faça um Blog em 15 minutos, que é bem famoso. Eu assisti a gravação desse vídeo ao vivo, né? Isso foi uma palestra lá no FISNE em 2006. Muito legal, explodiu minha cabeça. E aí eu comecei a estudar Ruby e até hoje é a minha linguagem principal. Eu brinquei um pouco com Lua também. Teve um tempo que eu usava um desktop chamado... Não é um desktop, é um gerenciador de janelas chamado Awesome, que a configuração dele é um programa Lua. Então você pode configurar o gerenciador de janela do jeito que você quiser e você pode injetar qualquer comportamento em qualquer parte do sistema usando Lua. E foi bem divertido, assim, no GitHub é o meu projeto mais famoso, é o Awesome Free Desktop, que é a implementação do sistema de menu para Awesome. Então ele lê os arquivos de menu dos programas que estão instalados e gera um menuzinho lá, aplicativo, escritório, internet e tal. E assim, é um projeto que eu abandonei, mesmo assim é o projeto mais famoso que na minha conta do GitHub. E aí ultimamente na Linaro eu tenho trabalhado com Python, né? Eu já sabia que Python era bom, mas na prática é muito melhor do que na teoria. Então, Python também é uma linguagem muito legal, ainda que na maioria dos casos eu prefiro a Ruby ainda, mas assim, Python é muito bom. Assim,
eu diria que em alguns aspectos é até muito melhor que o Ruby, porque o sistema de empacotamento dele é mais integrado com o sistema e não inventa uma loucura que você não consegue. Você tem que fazer, dar voltas para fazer funcionar com aplicativos do sistema. Então, é muito legal também. E aí, tudo isso que eu falei era um pouco contando a minha história em termos de linguagem de programação, mas na verdade, isso aí é o que menos importa, certo? Aí eu quero falar agora dos 15 anos que importam. Foi dos 15 anos a partir daquele dia que o professor Aline disse que nada do que eu sabia antes valia nada. E aí, o que eu vou falar agora são as coisas que importam, certo? Que é teoria, técnica e principalmente prática. Ou seja, saber linguagem de programação é o mínimo necessário para você começar a ser um programador, certo? Então, apenas a linguagem de programação não vai transformar você num bom programador, não vai fazer você ser um bom profissional, certo? A linguagem de programação é, sei lá, para um arquiteto é como se fosse o lápis e o papel, certo? Acima disso aí tem muito mais coisa que você precisa entender para ser um bom profissional. E eu vou falar de várias coisas aqui. A primeira delas é inglês, certo? Na nossa área é fundamental saber inglês. E aí aproveite toda a oportunidade que você tiver, certo? No curso de computação eu sei que tem, eu não sei se tiraram ainda, espero que não, aquelas matérias de inglês instrumental e tal. Vá lá, jogue duro, porque é importante, né? Assim, todas as documentações técnicas mais importantes, elas saem primeiro em inglês, mesmo que exista uma tradução em português, ela vai demorar mais, e corre o risco de quando existe a tradução em português, aquela coisa já está obsoleta, certo? Além disso, eu tenho um problema muito sério com livros traduzidos, me dá muita agonia ler, porque eu consigo identificar os erros de tradução e eu fico muito nervoso. Então, assim, normalmente eu prefiro ler as coisas em inglês, quando o inglês é a língua original, obviamente. E assim, é importante. Então, por exemplo, um projeto de software livre relevante, a interação vai ser em inglês, né, porque feliz ou infelizmente, é a língua universal, em especial na área de tecnologia. Então, assim, não precisa ter um inglês perfeito, nem saber fazer apresentações em inglês, mas sim, pelo menos a leitura, né, e entender basicamente, ouvir, é importante. Então, coisas que podem ajudar é assistir, sei lá, filmes e seriados com legenda em inglês e aos poucos tentar tirar a legenda para ver o que você tem. Então, ler bastante. As notícias da nossa área mais importantes, elas estão em inglês. Então, e também participar de um projeto de software livre ajuda você a melhorar muito o seu inglês. E na minha experiência, me ajudou bastante. Outra coisa é estrutura de dados, né, que no final das contas foi a primeira coisa que eu entendi que realmente fez a diferença quando eu comecei o curso de computação, foi saber estrutura de dados. Eu não tinha a menor noção de que aquilo existia, né, listas encadeadas, assim, você até sabe que existe array e tal, mas coisas mais avançadas que são fundamentais para fazer programas relevantes, eu não tinha informação sobre isso. Então isso foi importante. E assim, eu estou falando de estrutura de dados aí, mas eu estou falando ciência da computação em geral, tá? Estrutura de dados, estrutura de arquivos, que na verdade é a mesma coisa, só uma outra disciplina, o mesmo assunto. IA, né, que IA também é importante porque normalmente são algoritmos e estruturas para resolver problemas que normalmente se acreditavam no início que um computador não podia resolver. Então todo esse tipo de coisa vai ajudar na sua formação profissional como desenvolvedor, né, entender. Então aproveite, são as poucas disciplinas que a gente tem de programação na prática mesmo, pelo menos era na minha época, não sei hoje, e é bem importante na formação. Outra coisa que é muito importante é a orientação a objetos, né? Hoje em dia é o jeito que a indústria funciona, baseado em orientação a objetos, tá? Então é muito importante entender, e assim, não só saber fazer classe, saber fazer herança, entender os princípios de orientação a objetos. Tem várias coisas além do básico, tá? Tem os princípios de orientação a objeto, de preferir polimorfismo a condicionais,
ou de preferir composição ao invés de herança. Todos esses conceitos são importantes e assim, tem bastante livro sobre isso. Leiam os clássicos. Padrões de projeto e padrões em geral, certo? Padrão de projeto é um livro clássico que você não pode se formar sem ler, certo? Design Patterns, né? O título original. E assim, padrões em geral. A área de padrões ela é muito rica, então você tem padrões de projeto, padrões de arquitetura, você tem padrões de teste automatizado, padrões de... Assim, o que é um padrão nesse contexto? Um padrão é uma solução que é usada em várias situações diferentes, que as pessoas reconhecem como sendo uma boa solução para aquele problema naquele contexto específico. Então, a pessoa, quando cria um catálogo de padrões, que é o caso do livro Design Patterns e outro livro de padrões, é um catálogo de soluções reconhecidas para problemas recorrentes, né? Então, você tem sempre você tem problemas parecidos quando você está projetando um software, e o padrão ele é uma forma documentada de como se resolveu aquele problema de forma parecida em vários contextos diferentes, né? Então, entender, conhecer essas coisas é muito importante. Em especial os design patterns originais e os padrões de arquitetura. Refatoração é outra coisa importante que está relacionado a orientação a objeto, está relacionado a padrões de projeto também, que são técnicas e métodos para modificar um programa, para melhorar o design do programa, ou seja, tornar ele mais fácil de entender, mais fácil de modificar, sem quebrar a funcionalidade, tá? Então existe muito material sobre refatoração na internet, e eu acho que nos cursos também, na graduação da UFRA também já se fala bastante de refatoração. Então é um tema importante. Testes automatizados, é impossível refatorar sem ter testes automatizados e saber que o programa não quebrou. E assim, tem muita teoria, muito conhecimento sobre testes automatizados também que é, na minha visão, importante para a formação do profissional. Então, assim, em 2013, desenvolver software sem testes automatizados eu diria que talvez seja inaceitável. Então, todas as linguagens têm os frameworks para fazer teste automatizado, para executar isso. E aí você pode, por exemplo, usar serviço de integração contínua, que pega todo dia o seu código mais atual, roda os testes para ver se está tudo funcionando, certo? Então, isso aí ajuda de uma forma absurda você no desenvolvimento de um aplicativo não trivial. Outra coisa que em 2013 não dá para não saber é web, obviamente. Então, e aí é importante você entender tanto como funciona front-end. Hoje em dia você quer HTML5, JavaScript, CSS3, não sei o quê. Então é importante entender como essas coisas funcionam e como você pode usar isso da melhor forma, né, sem criar um código macarrão. E também entender como funciona o back-end, né? O que acontece quando você clica num link e carrega um site no navegador. Várias coisas acontecem ali, né? Você tem uma requisição HTTP para um servidor, esse servidor ele vai receber aquela requisição, vai mapear o nome do domínio mais o caminho, né? Barra qualquer coisa, para um recurso local. Aquele recurso pode ser um arquivo estático, no caso o servidor web vai devolver aquele arquivo estático direto, ou pode ser uma aplicação, né? Nesse caso, o servidor web ele vai despachar aquela requisição para a aplicação vai fazer um processamento arbitrário, que aí depende da aplicação, e vai devolver o resultado como um documento HTML, ou como qualquer outra coisa, né? Então, entender como isso funciona, né? Para além de colocar um arquivo .php no servidor web e saber que ele retorna alguma coisa, é importante. Controle de versão também, assim, já há bastante tempo, principalmente na comunidade de software livre, se usa controle de versão e se entende que o controle de versão é a única forma possível de mais de uma pessoa colaborar no projeto. Então, eu trabalhei em lugares onde não se tinha ideia de se usar controle de versão, né? Você tinha
um diretório compartilhado na rede, onde todo mundo editava ao mesmo tempo, e de repente o programa parava de compilar para você, porque o cara do lado estava fez uma merda lá e salvou o arquivo com assim, um erro de sintaxe. Isso hoje em dia, o profissional precisa saber controle de versão. É inaceitável desenvolver software em 2013 sem controle de versão. Outra coisa importante é entender como funciona o sistema operacional, certo? Como funcionam processos, né? Qual é a diferença entre fork, entre um processo e uma thread, qual é a diferença entre fazer um fork e fazer um exec, certo? Tudo isso vocês aprendem na disciplina de sistemas operacionais, principalmente comunicação interprocesso, no IPC, e assim, mais principalmente ainda pipes, certo? Então, eu falei de shell script antes, e boa parte do shell script funciona baseado em pipes, que é o resultado de um programa é a entrada do outro. Então, esse é um dos princípios de design do Unix, que é a base de qualquer sistema operacional sério. E você usa isso em várias situações e vários aplicativos, várias coisas importantes de infraestrutura do sistema funcionam em pipes. E você pode usar isso como ferramenta para fazer vários tipos de coisa. E é um conhecimento fundamental, na minha opinião. E aí, eu já tinha falado de shell scripting. Em geral, você pode automatizar muitas coisas usando shell scripting, que é a popular linha de comando, né? Muita gente não sabe, mas a linha de comando, quando você abre um terminal, aquilo ali é uma linguagem de programação. Então você pode fazer ali loops, você pode fazer condicionais, você pode ter variáveis. Então você pode construir toda uma aplicação usando aquilo, né? Óbvio que vai existir casos onde isso faz sentido, vai existir casos onde isso não faz sentido, mas a capacidade de automação que você tem, né, com ferramentas muito básicas do sistema é bem alta. Então, também, na minha opinião, é um conhecimento importante. Programação funcional, mesmo que você não trabalhe diretamente com programação funcional, e assim a maioria das pessoas não trabalha, certo? Porque Haskell e Lisp não são coisas tão populares em empresas e tudo mais. Mas assim, existem conceitos importantes de programação funcional que você precisa conhecer. Então, a base de como o Google funciona e como o motor de busca, né? Não o Google em geral, e outros sistemas de processamento de larga escala, como Hadoop e coisas parecidas, são conceitos de programação funcional, certo? Que é map e reduce. Ou seja, map é uma operação onde você pega uma lista de elementos, aplica uma operação e retorna uma outra lista, onde cada elemento do resultado é aquela operação aplicada ao elemento correspondente da lista de entrada. Isso aí é assim, mesmo as linguagens que não são funcionais propriamente ditas, como Ruby e Python, tem construções para isso. Eu diria que hoje em dia qualquer linguagem deve ter uma construção de método. E a outra é Reduce, que é você pegar uma lista e aplicar uma operação a todos os elementos dessa lista e no final tem um resultado só. Então, que você usa, por exemplo, com a linguagem de programação funcional, achar o maior elemento de uma lista é trivial, porque você faz Reduce, compara 2 a 2 e no final você sabe que é o maior. Sem precisar fazer um laço explícito. E você, por exemplo, permite, quando você faz isso, você permite que o ambiente de execução gerencie como a entrada vai ser processada. Então você não precisa dizer explicitamente que é um laço for do primeiro até o último. Você diz, pega essa entrada, aplica essa operação e me diga o resultado. Então, nas linguagens de programação funcional como Haskell e Lisp, o runtime ele gerencia como essa operação ela funciona e ele otimiza para ela funcionar da forma mais rápida. Então, se a máquina tiver mais de um processador, o runtime da linguagem de programação vai otimizar para usar todos os processadores da forma mais eficiente possível. Se for
uma plataforma de processamento de alto desempenho, Hadoop e outras coisas, ele vai gerenciar, distribuir essa computação entre os vários nós e te dar o resultado da forma mais eficiente possível, sem que você precise explicitamente dizer como processar a lista de código. Então, assim, conceitos de programação funcional, mesmo que no final das contas você não vai programar em Lisp ou em Haskell, são importantes para desenvolver software. Outra coisa são sistemas de construção. Levanta a mão quem já ouviu falar em configure, make install. Fica com a mão em cima quem já se preocupou em como isso funciona. E quem sabe como isso funciona. Então, assim, isso é tão comum porque é um padrão, certo? Então, a maioria dos aplicativos que você baixa, que são escritos em C, eles funcionam assim porque isso é um padrão. Então, em cada comunidade você tem um padrão desse, certo? Então, para programas Python, você tem normalmente um setup.py que faz o que o configure make install faz. Para programas em Perl, você vai ter duas variações, mas sempre vai ter alguma coisa que é basicamente o que o configure make install faz. Então, assim, isso é importante entender isso, porque quando você, por exemplo, você está desenvolvendo um aplicativo no seu ambiente de desenvolvimento, você precisa que esse aplicativo possa ser instalado de uma forma reproduzível no ambiente de produção, por exemplo. Ou se você vai distribuir para pessoas baixarem, você quer que aquilo funcione do mesmo jeito em todos os lugares. Então, os build systems, eles vão gerenciar para você a forma certa de fazer, de instalar o programa ou de preparar o ambiente em cada sistema diferente, de forma que você não precisa fazer isso. Então, saber como essas coisas funcionam é importante. E agora, dicas práticas de como aprender a programar. Então, assim, eu falei de várias coisas que são importantes. Obviamente, não dá para aprender tudo de uma vez só, mas existem coisas que você pode fazer para que, ao longo do tempo, você acabe entendendo essas coisas. Certo? Primeira coisa é diga não à monocultura, tá? Não fique isolado numa única tecnologia, seja ela uma linguagem de programação, seja um banco de dados, seja um sistema operacional, né? Sempre procure a diversidade, entender como outras coisas que você não trabalha diretamente funcionam, né? Então, se você trabalha com Ruby, aprenda Perl, aprenda Python, ou aprenda PHP, ou Java, e assim por diante. Então, sempre quando você compara duas coisas diferentes, você vai se perguntar por que as coisas funcionam diferente, e isso vai trazer uma nova informação para você. Se importe, né? Assim, a coisa mais importante para um bom profissional em qualquer área é a pessoa se importar com o que ela faz, a pessoa se importar com o produto do trabalho dela. Então, programadores que se importam com o trabalho deles, eles vão naturalmente procurar sempre a melhor forma de fazer, e não a melhor forma só do ponto de vista estético, a melhor forma de que facilite outras pessoas entender o trabalho, e facilite a sua própria vida quando você precisar alterar o programa, ou seja, você quer fazer software mais flexível, né? Então, tudo isso, para que tudo isso aconteça, é importante que as pessoas se importem com o resultado do trabalho deles. Assim, naturalmente você devia, porque a probabilidade de que alguém vai ler o seu código depois que você escreveu é 100%. Então, a imagem que a pessoa vai ter de você é o código que você escreveu. Então, você precisa se importar com o resultado do seu trabalho. Outra coisa que ajuda é leia muito código, certo? Software livre está disponível na internet, você pode ler código de qualquer coisa, é fundamental, assim, e ajuda infinitamente na formação profissional. Ler muito código, certo? Está tudo disponível, todos os componentes que você precisa para desenvolver qualquer sistema que existe estão disponíveis na internet. Então, você tem a oportunidade de ler o código de tudo que você gostaria. Então, não tem nenhuma barreira colocada para você conseguir aprender tudo que está disponível. Então,
exercite isso. Tá? Obviamente você precisa também praticar, tá? Então escrever muito código é importante. É a prática, certo? Então existem pessoas que defendem que para você ser um bom profissional, em qualquer que seja a área, você precisa de 10.000 horas de prática, certo? Isso é o conhecimento que forma um bom profissional. Então, escreva muito código e pratique. Né? Aqui a gente está falando de programação, mas qualquer outra profissão, para você ser um bom profissional, você tem que praticar. Se mantenha informado das novidades, certo? Tem infinitos recursos na internet para ficar informado sobre, seja sobre a comunidade da linguagem de programação que você gosta, seja sobre programação geral, seja sobre novas tecnologias. Então, enfim, tem várias fontes de novidade. Por exemplo, se você participa de um projeto de software livre, provavelmente vai ter um planet onde tem um blog das pessoas que trabalham naquele projeto. Provavelmente vai ter um newsletter semanal ou mensal com novidades. Então, entender as coisas que estão acontecendo, o que está sendo criado, é muito importante. Por exemplo, você tem às vezes a oportunidade de ter contato inicial com uma coisa que daqui a 5 anos vai ser fundamental na comunidade de tecnologia. Então, é importante se manter informado. Eu tenho que admitir que eu tenho mais feeds no meu leitor RSS do que eu consigo ler de fato, mas sempre que eu posso eu atualizo lá para não deixar não ficar muito para trás. Então, assim, mesmo que pareça que as coisas que você está vendo ali naquelas notícias você nunca vai usar, vai chegar um dia que você vai, preciso de uma coisa para fazer tal tarefa, e eu lembro que aquele dia eu vi uma notícia sobre o programa que fazia isso. Então, ou sobre como tal processo funciona. Então, um exemplo muito legal em vários contextos onde você trabalha com revisão de código, por exemplo, você às vezes tem, por exemplo, revisão de código é quando qualquer código que vai entrar na versão oficial de um produto precisa ser revisado por outro desenvolvedor que não foi o desenvolvedor que escreveu. E aí isso é uma prática muito legal, assim, é uma forma de você garantir que o código tem uma qualidade bem alta, mas às vezes você cria um gargalo, certo? Porque toda vez que um código vem, alguém precisa revisar. E às vezes essas coisas se acumulam e isso cria problemas. Então eu passei por essa situação de ter que resolver esse problema de revisões de código acumulando em 2 situações, e eu me lembrei que muito pouco tempo atrás eu tinha lido uma notícia sobre como o projeto Postgres trata isso. Então eles fazem um período onde a comunidade foca só em revisar os códigos que já foram enviados, e ao invés de escrever novos códigos. Então, essa notícia me ajudou na prática a pensar uma solução para esse problema em 2 situações diferentes em projetos que eu participo. Outra coisa fundamental é participar de projetos em equipe. Né? Muita gente, quando entra na área de computação, as pessoas têm a ilusão de que você vai só lidar com máquinas, e isso é completamente sem noção. Eu tinha essa ilusão e eu era completamente sem noção. Qualquer software minimamente útil e minimamente bem sucedido é fruto de um trabalho em equipe, certo? Então não existe nada que dá certo que é fruto de uma cabeça só. Não existe os gênios criadores de maravilhas tecnológicas, por mais que a mídia às vezes queira criar esses gênios, certo? Dizer que Steve Jobs é o cara que revolucionou o mundo, não é. Ele foi uma pessoa que teve um papel em um processo que pode ter sido importante, mas nada brota da cabeça de uma pessoa só. Certo? Então, participar de projetos em equipe é fundamental e é um fato da vida. Não existe desenvolvimento de software, um software que não seja trivial, que não seja feito em equipe. Certo? Então, interagir com outras pessoas vai te ensinar, por exemplo, como olhar o código de outra pessoa e tentar entender, certo? Então, revisão de código é uma coisa fundamental, muito legal e muito útil em projetos de software. E quando você precisa escrever o seu código para uma outra pessoa revisar, você precisa escrever de uma forma que
que o outro entenda. Então isso vai te ajudar a olhar o seu código de uma forma diferente, né? Como eu posso construir isso de uma forma que o meu colega vai entender da melhor forma e vai entender o que esse código faz e por que eu estou fazendo essa mudança. Certo? Então, e aí eu vou falar mais para frente um pouco sobre isso. Construa seu kit de ferramentas, certo? Para cada problema que você tem no processo de desenvolvimento, você tem várias ferramentas diferentes. Então, o exemplo mais óbvio é o editor de texto. Então, você sempre vai ter a galera do Vim, a galera do Emacs e a galera de outras coisas que, na maioria das vezes, não são relevantes para mim, mas que a gente usa outras coisas. A sua linguagem de programação é uma parte do seu kit de ferramentas. Então, pode ser uma, pode ser duas, pode ser quantas você quiser. Você tem ferramentas para todo tipo de coisa, certo? O seu desktop que você pode otimizar para configurar, para otimizar o seu fluxo de trabalho, sei lá, o seu e-mail que você pode se organizar melhor para lidar melhor com o fluxo de comunicação do seu trabalho. Então, se importe, né, com quais ferramentas você usa e na maioria dos casos você pode usar uma mesma ferramenta em vários contextos diferentes e quanto mais você entender como a ferramenta funciona e tiver prática, né, de novo, prática, mais você vai conseguir ser produtivo. E aí algumas dicas práticas: se envolva no projeto de software livre, certo? É a melhor chance que você tem sem precisar de... Não estou dizendo que estágio, essas coisas não são importantes, mas o projeto de software livre é uma oportunidade que vocês têm de participar de uma coisa relevante, onde você tem uma chance de aprender coisas muito fantásticas que você não vai aprender em nenhum estágio, em nenhuma faculdade. Certo? Não estou dizendo que essas coisas não são importantes, mas estou dizendo que experiência prática com um projeto real está ao alcance de vocês. Só procurar um projeto de software livre e se envolver. Não é trivial, você não vai começar da noite para o dia ser a estrela do projeto, mas o processo de participar vai te ensinar bastante. E aí eu tenho umas dicas de projetos de software livre que eu, por acaso, participo, certo? Analiso é uma ferramenta de análise do código-fonte, né? No momento suporta C, C++, Java e... lembrei. E tem um pessoal trabalhando para suportar Perl. Então ela é escrita em Perl, então esse pessoal está trabalhando para fazer a análise, conseguir analisar ela mesma, certo? Então tem análise de dependência, tem extração de métricas e tal, é bem legal. É uma ferramenta escrita em Perl, então é uma oportunidade de quem está afim de conhecer Perl participar. Nosfero, né, que eu falei, eu sou o fundador da Colivre. A Colivre é uma empresa daqui de Salvador, a gente é uma cooperativa, então a gente escolheu não ter chefe, então nós somos os nossos próprios chefes. Então a Colivre em 2007 criou um projeto chamado Nosfero. Foi 2007? Foi, né? Um projeto chamado Nosfero, que é uma plataforma livre para redes sociais, tá? Já tem 6 anos, já tem bastante gente que usa. Hoje em dia a gente tem o CERP, usa o Nosfero internamente para compartilhar informação entre os funcionários. A Presidência da República está com um projeto com o Nosfero que vai ser lançado em breve. Eu posso falar isso? Posso, né? Tem projetos na Alemanha que usam, tem a Universidade da Alemanha que usa, tem uma galera no Japão que fez uma rede social. Eles pegaram o Nosfero e traduziram tudo para japonês, e aí é fantástico você olhar um software que você fez e ver traduzido em japonês, né? Muito legal. A USP, né, tem uma rede social da universidade que usa o Nosfero, e assim, tem vários outros exemplos. E também quem contribui com o Nosfero tem um estágio garantido na Colivre, certo? É feito em Ruby. E outro projeto é o Debian, que é um projeto que tem o objetivo de construir um sistema operacional universal. Eu diria que é o maior projeto de software livre que existe hoje. Acho que deve ter mais ou menos umas 1.500 pessoas trabalhando no Debian. É um projeto muito grande, tem várias possibilidades de contribuição, não só com programação, mas com várias outras coisas.
Normalmente nos eventos eu faço as palestras sobre Debian, sobre como contribuir, né? E se tiver interesse pode falar comigo. No Debian eu trabalho no time de Ruby, então eu mantenho um interpretador Ruby e uma quantidade mais do que eu gosto de admitir de bibliotecas. E assim, eu falei aqui dos que eu participo, mas tem vários outros, então existem projetos de software livre que fazem todo tipo de coisa e esses projetos de software livre estão disponíveis para vocês participarem e usar isso como uma forma de aperfeiçoamento profissional, mas também de participar de uma coisa legal, com gente interessante, sei lá, construir uma sociedade melhor também. Se as pessoas têm controle sobre o software, a gente chega numa sociedade melhor do que quando só entidades comerciais têm interesse sobre software que é importante para a sociedade. Nada contra entidades comerciais, ou então empresas e tudo mais, mas o ponto é, a nossa vida hoje depende muito mais de software do que ontem e amanhã vai depender muito mais ainda. Então, se a sociedade controla o software, a sociedade tem controle sobre si própria. E se uma parte muito pequena da sociedade tem controle sobre o software, aí a gente tem um problema muito sério. E aí outras ideias sobre esse tema, certo? Um texto interessante de um cara chamado Peter Norvig, ele é diretor de pesquisa do Google, é um cara conhecido na área de IA e Lisp, essas coisas. Ele tem esse texto aí, né? Aprenda a programar em 10 anos, que ele começa criticando aqueles livros, né? Aprenda Java em 24 horas, ou domine engenharia de software em 72 horas. E aí ele fala, por que está todo mundo com tanta pressa, né? É provado que para você formar um bom profissional você tem 10 mil horas de prática e tal, então esse texto é bem legal. Outra ideia muito legal é uma palestra desses caras aí, Brian Fitzpatrick e Ben Collins Sussman. Esses caras foram os caras que criaram o Subversion. Sim, hoje em dia com Git e tudo mais, a gente pergunta Subversion, grande bosta, mas Subversion revolucionou o controle de versão, porque antes disso o que você tinha era CVS, e CVS era muito ruim. Tá? Então, se procurar no YouTube aí, o mito do programador gênio, eles falam dessa coisa que não existe o gênio que se intoca numa caverna e de repente sai de lá com uma solução mágica que vai mudar o mundo, certo? Tudo é feito em equipe, em colaboração, e a melhor forma de você se aperfeiçoar como profissional é colaborar. E é isso, acabei. Obrigado, terceiro. Vamos abrir para perguntas. Alguém tem perguntas? Eu gostaria de saber como é que você vê o mercado em relação a essas linguagens menores, por exemplo, Python. Assim, hoje em 2013, eu trabalho, como eu falei no começo, eu trabalho com a Linaro. E a Linaro, a sede da Linaro é em Cambridge, na Inglaterra. Tá? Então, assim, eu não preciso... Muitas vezes o mercado local, né, é formado por gente que tem uma visão bem limitada das possibilidades. Então, quando eu falo para as pessoas, participem de projetos de software livre e aproveitem a oportunidade que você tem com a internet, é uma chance que você pode alcançar um mercado que antes você não teria acesso, certo? Então, se o mercado local ele tem a mente fechada o suficiente para achar que só Java e PHP é o que é bom, não estou dizendo que Java e PHP sejam ruins, mas às vezes você tem vontade de trabalhar com outras coisas que não é o que o mercado necessariamente acha que é bom, você tem essa chance, certo? Então, por exemplo, Ruby Weekly, que é o newsletter de notícias semanais de Ruby, sempre tem uma seção de oportunidade de trabalho, certo? Na Perl Weekly, eu acho, também mesma coisa, certo? Na de Python também provavelmente vai ter a mesma coisa. Então, assim, se você se faz o esforço de aprender inglês e de ser fluente numa linguagem dessa, você não tem problema de arranjar trabalho, certo? E aí, assim, por exemplo, quando eu criei a minha empresa, uma das principais coisas é que eu podia escolher o que eu ia usar, não precisava
me submeter à escolha de alguém que provavelmente não sabe o que está fazendo para escolher uma tecnologia. Tá? Então, assim, você pode criar sua empresa, você pode... Internet hoje, 2013, não existem barreiras. Você pode trabalhar em Salvador para empresa da onde for. Assim, eu também espero que o mercado local abra a sua cabeça, eventualmente. Mas isso pode demorar, então você não precisa esperar. Obrigado, mais alguém? Você falou da Colib, e a Colib é a principal vendedora do nosso campo, certo? E principalmente quando as pessoas que traz uma empresa, é natural que às vezes o tipo das pessoas, as pessoas estão querendo levar para o seu empresa da empresa. Já aconteceu com alguma vez que a Colib nos leva ou nesse lugar? No projeto de software livre, quem decide o que acontece é quem faz o trabalho, certo? No caso do Nosfero, a Colivre faz o Nosfero. Então, o natural é que a Colivre decida o que acontece. Só que, obviamente, do ponto de vista de quem criou o projeto, você não quer tomar decisões que expandem as pessoas. Você quer ter comunidade, ter pessoas contribuindo. Então, tem várias formas de fazer. Por exemplo, a gente investiu em criar uma arquitetura de plugins de forma que qualquer pessoa pode criar qualquer funcionalidade sem a gente precisar aprovar. Você cria o seu plugin lá, beleza. Óbvio, é claro que a gente estimula as pessoas que mandem de volta os plugins, porque a gente revisa o código, se o plugin tiver testes automatizados e alguma mudança foi feita no código, quebrar o plugin, a gente vai consertar o plugin, certo? Mas assim, claro, existem coisas no dia a dia que tem desentendimentos, mas isso é normal. E às vezes a gente está fazendo uma coisa que é super natural, porque a gente nunca pensou que alguém poderia precisar de algo diferente e a pessoa vem aí. Essas coisas têm que ser conversadas, é normal. E assim, em projeto de software livre, na vida em geral, discordar tem que ser normal, você não pode ser um motivo de conflito. Então, essas coisas acontecem e a gente tenta sempre contornar da melhor forma possível. Então, dar a chance das pessoas fazerem o que elas quiserem sem dar nossa permissão é uma dessas formas. Só para comentar, já que o projeto é de software livre, nada impede de quem não está gostando desse projeto criar um foco nisso. E no fim das contas, quem vai decidir se esse lado ou aquele lado é mais válido é a comunidade. Com certeza, o ponto do software livre é esse, você não precisa me pedir permissão. Assim, e assim, isso não é fácil, eu devo dizer, assim, eu não conheço outra empresa, além da Colivre, que faz software livre do jeito que a gente faz, assim, a gente pega o nosso principal produto, software livre, jogue duro, faça o que quiser. Aí assim, porque não é fácil, isso, mas também tem isso, o ponto é, se você não gosta do que está fazendo, jogue duro, vá lá, faça o seu. Se for melhor que o nosso, a galera vai seguir. Beleza, galera. Eu vou estar aí até de tarde. Se alguém quiser conversar comigo, é só eu falar. Obrigado, terceiro. Galera, a gente vai dar aqueles 15 minutinhos entre uma palestra e outra. A gente pode até mudar algumas coisas aqui para a palestra do Gustavo Zilla, que é fundador da Horta, que é considerada uma das maiores desenvolvedoras de mobile do Brasil. Foi vendido para Ponto Mob, que é considerada uma das maiores desenvolvedoras e agrupadoras de empresas internacionalmente, e vai ser uma palestra rapidinho com um bate-papo com ele, então espero todos aqui. Obrigado.